alunos do sexto ano, vamos para mais uma aula. Hoje, conforme combinamos na aula passada, nós abordaremos o assunto sobre a flexão em grau do adjetivo. Esse assunto também está no capítulo 5 do livro de vocês, nas páginas 116 e 117. Vamos lá então? Quando falamos em flexão em grau de um adjetivo, devemos ter em mente que estamos comparando ou intensificando as características que foram atribuídas ao substantivo. Desta forma, nós temos dois tipos de flexão em grau do adjetivo, que são o grau superlativo, que é o primeiro que aparece para vocês, onde a qualidade se apresenta amplificada, ou seja, ela aparece sozinha. A característica que se atribui ao substantivo é intensificada. Temos também o grau comparativo, que é o segundo que aparece para vocês. A qualidade expressa pelo adjetivo estabelece comparação entre dois seres ou dois aspectos de um mesmo ser. Temos aí, então, no grau comparativo, uma comparação, como o próprio nome já diz. Passamos a falar aqui, em específico, sobre o grau superlativo. Lembrando que o grau superlativo é aquele que intensifica, que reforça as características atribuídas ao substantivo. O grau superlativo ele pode ser classificado em absoluto ou relativo. O absoluto é aquele em que determinado ser apresenta uma qualidade em alto grau. A ideia que se quer passar aqui é de excesso. O grau superlativo absoluto também pode ser subdividido em analítico ou sintético. O analítico é aquele que apresenta duas palavras, geralmente um advérbio e um adjetivo. Observe o exemplo colocado para vocês. Este exercício é muito fácil. Então, nós temos o advérbio de intensidade muito e o adjetivo fácil. Duas palavrinhas aí. Já o grau superlativo absoluto sintético, ele aparece em uma palavrinha só. Porém, essa palavra ela é formada com auxílio de um sufixo. O que vem a ser esse sufixo? Observe um exemplo. Este exercício é facílimo. Esse ílimo no finalzinho do adjetivo fácil é o nosso sufixo, ok? Temos também, como já mencionado, o grau superlativo relativo. No grau superlativo relativo, nós temos que a intensidade do adjetivo se dá em relação a todos os demais seres de um conjunto. Nós temos dois tipos de grau superlativo relativo, de superioridade e de inferioridade. Olha o exemplo colocado para vocês sobre o de superioridade. Este exercício é o mais fácil do capítulo. Então, no grau superlativo relativo, nós pegamos de um todo, então de todos os exercícios do capítulo, este é o mais fácil. E o grau superlativo relativo de inferioridade, ele vai mostrar algo a menos, né? Este exercício é o menos fácil do capítulo, ok? Passamos agora a ver um pouquinho sobre o grau comparativo. Como o próprio nome diz, temos aqui uma comparação entre dois ou mais seres ou duas ou mais características a um único ser. O grau comparativo, ele pode ser de superioridade, de inferioridade ou ainda de igualdade. No grau comparativo de superioridade, nós temos aí como exemplo, esta casa é mais arejada do que aquela. Essa preposição do, ela está entre parênteses porque ela pode ou não ser colocada na oração. Então, o que nós temos aí?
mostrando que a casa tem um grau aí de superioridade do que uma outra casa. Então, uma comparação entre duas casas. Inferioridade, esta casa é menos arejada que aquela. Mostramos aí, então, algo menos, inferior. E no grau comparativo de igualdade, nós temos uma qualidade arejada, mostrando aí esse nível de igualdade, de ser igual. Esta casa é tão arejada quanto aquela. Trago para vocês aqui outros exemplos do assunto em questão. Na primeira coluna, nós temos 2 exemplos do grau superlativo absoluto. Então, o que nós temos no primeiro exemplo? Este passeio foi muito divertido. Lembrando que o superlativo absoluto, ele reforça, ele intensifica as características atribuídas ao substantivo. Quando ele coloca muito divertido, ele traz essa intensidade em 2 palavrinhas. Portanto, superlativo absoluto analítico. Já o segundo exemplo dessa mesma coluna, nós temos: este passeio foi divertidíssimo. Também reforçando aqui a característica atribuída ao substantivo. Porém, essa característica nos é mostrada através de uma palavrinha só, com o uso do sufixo íssimo. Na palavra divertidíssimo é o nosso sufixo. Portanto, nós temos aqui o superlativo absoluto sintético. Ainda falando sobre o grau superlativo na segunda coluna, agora nós vamos nos referir ao relativo, que é a intensidade referente a todos os demais seres de um conjunto. Então, de todos os passeios que nós tivemos, este foi o mais divertido. Então, nós temos aí um superlativo relativo de superioridade, por ter sido o mais. Já o superlativo relativo de inferioridade nos traz como exemplo: este passeio foi o menos divertido de todos. Então, por que relativo? Porque de todos os passeios que foram feitos, aquele ao qual ele se refere foi o menos divertido. Por isso, de inferioridade. Na última coluna, nós temos exemplos do grau comparativo. Este passeio foi tão divertido quanto aquele. Então, nós temos uma comparação entre 2 passeios e mostramos aí um grau de igualdade. Os 2 foram divertidos da mesma maneira. Já o grau comparativo de superioridade nos traz como exemplo: este passeio foi mais divertido que aquele. Então, comparando-se aí 2 passeios, nós temos que esse ao qual ele se refere foi superior. Na questão de divertido, ele foi muito mais do que o outro. Já no comparativo de inferioridade, nós temos como exemplo: este passeio foi menos divertido do que aquele. A mesma coisa, uma comparação entre 2 passeios, onde nós temos que este ao qual nós estamos nos referindo foi inferior no quesito diversão. Tudo bem? Bom, pessoal, deixo aqui para vocês então alguns exercícios que deverão ser feitos para que nós possamos corrigi-los na live. O que vocês farão? A leitura das páginas 116 e 117 do livro de vocês, o exercício 7 da página 118 e os exercícios das páginas 119 a 121. Bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!